PGCast. Seja bem-vindo ao PGCast. Olá, seja muito bem-vindo a mais um PGCast, o podcast do Ministério Próximas Gerações. Eu sou o Edson. E eu sou o Felipe. E a gente sempre gosta de dizer o seguinte, né? Que o PGCast, ele é um podcast que ele é descontraído e profundo, bem-humorado, com respeito e sério, quando necessário, né? Então a gente quer... É um momento de muita... É muito gostoso a gente estar aqui, nós estamos num ambiente novo, diferente, vocês viram, né? Quem já assistiu nossos anteriores, viu que a gente está num local diferente, nós estamos aqui fazendo essa gravação neste ambiente aqui da Universidade da Família, uma outra sala, um outro ambiente. Quero, antes de qualquer coisa, quero agradecer, como eu sempre gosto de fazer, a gente gosta de fazer ao João, ao Alisson, que são as pessoas que fazem toda a arrumação aqui, iluminação, câmera, conexão, os testes, né? Sem esses dois não teria PGCast, não teria podcast. Então, João, muito obrigado. O Alisson, muito obrigado. A gente é muito grato a Deus pela vida de vocês dois, viu? E o nosso convidado de hoje é online, que nós estamos falando com ele, diretamente, ele é de Curitiba, ele se chama José Eduardo Pécora Júnior, para os mais próximos como a gente é o Edu, né? O Edu, vou dar uma pequena introdução de quem é o Edu. O Edu é casado há 19 anos com a dona Ana Tereza, né? A Ana Tereza... eles são pais da Giovana, 15 aninhos, e da Mariana, 13 anos. Olha o nome das meninas, o Felipe. Giovana e Mariana com 2 N's, né? Já mostra como o cara é, né? Botou 2 N's no nome das meninas, né? Giovana e Mariana, 10 anos que entregou a vida dele ao senhorio de Cristo, congrega na igreja Dunamis House, lá em Curitiba. Rapidamente falando aqui, bacharel em matemática aplicada pela Unicamp, mestre em matemática aplicada pela Unicamp, doutor em administração em empresas Université Laval, não sei se é assim que pronuncia, em Quebec, no Canadá. Ele atualmente, já desde 2009, né, ele é professor universitário, pesquisador, né, e na igreja local, lá na igreja Dunamis House, na área no Ministério de Jovens Adultos e de Filhos, líder de célula, né. Aí eu perguntei pro Edu, quando eu pedi para ele o release, eu falei assim, Edu, fala pra gente aí, qual é uma frase que marca a tua vida, ou, sei lá, um lema. E aí ele colocou assim, né, o lema dele é persista, com ponto de exclamação, persista, né? E aí eu também pedi para ele, falar o seguinte, ô Edu, fala pra gente, para eu poder compartilhar lá, alguma coisa que marcou a sua vida, rapidamente, para que a gente possa, na hora de introduzir você para o nosso PGCast, a teu respeito. Ele colocou assim, vou ler aqui rapidamente, falou assim, que ele teve uma conversão tardia, né, pois ele acreditava muito no pluralismo, né, ou seja, que todas as religiões levam até Deus, etc e tal. E aí ele mudou quando ele teve uma experiência com o Espírito Santo e pôde sentir a presença, assim, de Deus, quando ouviu uma palavra provando, logicamente, é uma coisa muito 10 isso aqui, que várias religiões que dizem coisas contraditórias não podem estar certas ao mesmo tempo, né? Como é que é isso? Como é que foi isso para ele? Isso foi algo marcante na vida dele. Então eu achei muito 10. Feitas as introduções, fala aí, Edu, tudo bom, Edu? Olá, Edson. Em primeiro lugar, agradeço aqui o convite para o podcast. É um prazer estar aqui com vocês, ajudando o PG. É realmente uma honra e um prazer aqui poder bater esse papo com vocês. Felipe, abração. Tudo bom? Obrigado pelo convite. Junto. Beleza. Ô, Edu, a gente sempre costuma fazer uma pergunta inicial para todos os convidados, tá? Manda bala. Vamos lá. Edu, cara, quem é o Edu? Quem é o Edu? Pergunta difícil, Edson. Já começou difícil, né? Olha, hoje eu me vejo assim como um cristão, né? Alguém que entregou a vida a Cristo de verdade, assim. Eu vivo o cristianismo, como você mesmo falou, né? Um pouco tempo atrás não era muito assim. Então, eu sou um cristão posicionado, né? E pai de família, 2 filhas maravilhosas, uma esposa maravilhosa, e começa por aí, né? Essa é a minha base. Cristão, pai e marido. E o resto vem depois. Então, eu gosto muito de trabalhar com jovens, eu
trabalho na universidade, né? Então eu tenho um contato muito próximo com os jovens adultos. A galerinha que eu dou aula ali está perto dos 19, 20 anos, né? Então é um período novo para eles. Eu gosto muito desse ministério, né? Por isso que eu tenho uma identificação tão forte com o PG. Eu gosto muito dessa ideia de trabalhar com essa criançada. Eu chamo de criançada, mas eles não são, eles ficam meio bravos comigo quando eu falo isso. Fica. Com certeza fica. Né? Não, legal, show de bola. Edu, a questão é assim, a gente vai entrar o PGCast de hoje tem um tema bastante, como todos os PGCasts, este também é um tema bastante relevante, é uma questão muito antenada com tudo que acontece, não apenas em termos de igreja, mas como a vida, como o mundo em termos gerais, a sociedade em termos gerais, né? Vocês já vão perceber sobre o que a gente vai estar conversando. Estou fazendo um pouquinho de suspense, não contei o título desse PGCast de propósito por enquanto, tá? Edu, o que despertou em você se aprofundar nessa área que a gente vai estar conversando hoje? O que despertou, o que te levou a falar, caracas, eu acho isso importante, eu acho que isso é relevante, eu acho que isso é uma questão urgente. O que te levou o que te despertou? O que levantou em você esse desejo desse assunto que a gente vai estar lidando hoje? Edson, o que levantou realmente foi a minha própria história, né? Como eu disse, como você falou aí no começo, eu tive uma conversão tardia, porque sou matemático, tenho um lado racional forte, né? E eu tinha uma certa dificuldade de entender a Deus. Por exemplo, a Ana Teresa sempre falava para mim, você sente a emoção, né? Para mim, não, eu precisava entender, né? Eu precisava ter uma certa lógica ali, por conta de como minha cabeça funciona, né? E foi através desse tema que a gente vai conversar hoje, eu vou deixar o suspense, que eu posso dizer assim que eu me converti de verdade. Foi usando um pouquinho a racionalidade, né? Porque, assim, existe muita racionalidade no cristianismo. As coisas, elas são encadeadas de uma forma racional, né? E aí entra nesse tema. Foi isso. Respondendo claramente o que você me perguntou. O que despertou? Foi a minha conversão. Foi, assim, o ponto-chave da minha conversão. E daí, quando eu pensei, puxa vida, se eu penso assim, tem mais gente que pensa assim. Eu não sou o único no mundo. Eu preciso espalhar essa notícia para a galera, entendeu? Foi esse o motivador. Pessoal, a gente vai estar hoje conversando com o Edu sobre essa questão do que o Edu tem experimentado, o que ele... E, de certa forma, eu me identifiquei bastante também. A gente vai estar conversando baseado num estudo ou até numa mensagem, numa pregação ou preleção que ele elaborou. Ele até mandou para mim os slides, né? Chamado Verdades e Gostos, né? Verdades Objetivas. Né? É claro que a gente só vai se basear, porque eu estava até comentando com o Edu, e o Felipe também, a gente não roteirizou muitas coisas para esse PGCast de hoje, porque a gente quer deixar, o tema é muito legal, tem a ver com a questão da apologética, e aí o Edu vai estar conversando, o que é esse palavrão apologética, né? Tá? E o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, século XXI, 2022, 2023 e aí por diante. O que isso tem a ver com toda a área da sociedade, né? O que apologética tem a ver com verdades e gostos, verdades objetivas, o que tem a ver com absoluto, aquilo que é relativo, ponto de vista, prismas, enfim. Né? Então é sobre isso que a gente vai estar conversando. Se prepare, porque quando eu vi o que o Edu mandou do esboço da apresentação que ele fez, de fato, é um tema muito importante, muito relevante. Então, a questão é a seguinte, vou começar a entrar um pouquinho já nessa área, Edu, de fato, de cabeça, e aí a gente vai intercalando, trocando a bolinha aqui entre Felipe e eu, tá? Para começo de conversa, de uma forma clara e objetiva, para que todos nós possamos entender. Como é que você vê a questão, o que é apologética, como é que isso se reflete, o que tem a conexão da apologética com o nosso mundo de hoje? Edson, apologética, ele é um ramo da teologia, certo? Que basicamente ele é a defesa da fé por princípios racionais, certo? Então, realmente explicar a fé.
A princípio parece que fé e racionalidade são duas coisas contraditórias, mas é exatamente isso que a apologética vem quebrar, que não é. Elas trabalham juntas, certo? E assim, para a galera que está assistindo, falar o que é apologética? Assista o filme Deus Não Está Morto 1, é um filme de apologética. Deus Não Está Morto 2, 3, 4, são todos apologética. O filme Em Defesa de Cristo, que conta a história do jornalista Lee Strobel, ele passa toda a história da apologética. Né? A gente tem aquele livro do C.S. Lewis, né? O Cristianismo Puro e Simples, ele é um livro de apologética. Então, assim, a apologética, ela está aqui, né? Ela existe. E ela existe para quê? Para a gente poder conversar com pessoas não cristãs, explicar um pouco a racionalidade da nossa fé. Porque em alguns momentos nós somos taxados de não racionais, que a nossa fé é não racional. Então a apologética vem para isso. O Felipe vai, deixa eu só fazer um comentário aqui. O que eu falei agora que eu me identifiquei bastante e me fez lembrar algumas questões. Na minha vida pessoal, por isso que eu acho que tenho certeza. Eu também sou um cara, procuro ser muito racional, né? E confesso a vocês que teve momentos, agora já estou com, né, uma idade já bem experiente e tal, e me converti quando era adolescente, 14 anos. Então, teve vários momentos que eu tive aqueles conflitos entre, caramba, mas a fé é racional ou ela é totalmente a questão do espiritual e deixa a coisa rolar? Né? Então tinha aquelas crises, né? Mas daí a gente vê que Paulo fala que o culto é racional, né? E a gente vê a questão do ministério de Jesus também, né? Enquanto ele andou na terra, né? Toda a questão das parábolas que ele falava eram uma questões que você conseguia entender começo, meio e fim, né? Falei, bom, então a questão é assim, a fé não é só no oba-oba, vamos ver no que vai dar, chororô, não. Emocionalismo, etc. Não, existe toda uma racionalidade, existe todo um contexto, né? Não digo explicação, mas vamos lá, né? Então, eu me identifiquei bastante, viu, Edu? Acho que vai ser bem legal para mim também, né? E com certeza para a galera toda aí, né? Quer falar aí, Felipe? Não, você quer pode. Pergunta aqui da verdade absoluta e relativa? Manda ver, hein? Não, eu queria fazer uma pergunta aqui que eu acho muito interessante, até para o pessoal entender a diferença, assim, exata, né, da verdade absoluta e da verdade relativa. Eu tive pesquisando isso, tive lendo isso. Cara, eu vou ser sincero para você, eu achei muito, muito, assim, me deu um nó na cabeça muito grande. Eu fiquei comentando com o Edson, conversando com ele, eu falei, cara, que coisa doida, né? Porque tem muitas linhas, né, que falam sobre as verdades absolutas, as verdades relativas, e aí faz a ligação com a Bíblia, faz a ligação também com a ética, com a moral, umas coisas assim, acho que dogmatismo, cara, muita coisa, assim. Então, de uma forma simples, assim, como você explicaria essa verdade absoluta, a verdade relativa? Posso já fazer já vou colocar assim para entrar no assunto. E aonde que, nessa verdade absoluta e relativa, onde que entra a fé nisso aí também? Vamos lá. Uma pergunta longa, tá, Felipe? Primeiro, o mundo ele vende uma imagem para você, certo? É aquela coisa assim, já deve ter ter ouvido essa frase. A minha verdade pessoal é tal coisa. Certo? Já ouviram isso, né? O que acontece? A hora que a pessoa fala a minha verdade pessoal, ele está quebrando com o que a gente chama de verdade absoluta, certo? Porque se a sua pessoal, a pessoal do Edson, do Felipe, do Edu, é diferente, pode ser diferente. E o que acontece? A hora que você quebra com essa verdade absoluta, tudo se justifica. Tudo se justifica. Por exemplo, alguém pode virar e falar assim, tipo, na minha verdade pessoal, feto não é bebê. Então, eu posso liberar o aborto, certo? Tudo se justifica. Eu posso dar aqui N exemplos para vocês. Então, assim, a quebra da verdade absoluta, ele é algo que ele é como se fosse uma raiz para tudo se justificar, certo? E o que é a verdade absoluta? A verdade absoluta, a gente acredita
que é o que são os nossos princípios cristãos, que está baseado na Bíblia. Porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? O caminho, a verdade e a vida. Então a gente tem um ponto de comparação, e isso é a verdade absoluta. Né? Por exemplo, eu sei como cristão que tem coisas que eu não posso fazer. Por quê? Porque isso pode fazer mal para as pessoas, porque isso não está ligado com o mandamento de Cristo de amar todo mundo, certo? Amar a todos, amar ao Pai. Então, é essa ideia, Felipe, do mundo de quebrar essa verdade absoluta para tudo ser justificável, certo? Eu posso fazer as maiores barbaridades porque, na minha verdade pessoal, isso se justifica. Tá? Então, a ideia de verdade absoluta e verdade relativa, ela está ligada a isso. Então, respondendo, verdade absoluta é algo, a gente tem um ponto de comparação, que no nosso caso é Deus, os princípios da nossa fé. E a verdade relativa não, daí esse ponto de comparação ele é móvel, cada um tem o seu. Certo? Não sei se eu respondi de forma objetiva. Não, sim, claro. Você me perguntou. Tá, agora, ok. Todos aqui que estamos aqui, o PGCast, a Universidade da Família, todos que estamos aqui, né? Nós somos cristãos, cremos na fidelidade e perfeição de Deus, cremos na Bíblia e tal. Então, mas é um tema que, ao mesmo tempo que parece uma coisa bem simples, é uma coisa que dá muito pano para manga. Por exemplo, Hebreus 11 fala sobre a questão de que a fé, usando o meu palavreado, né, é crer naquilo que a gente ainda não, que a gente não vê, é aquilo que a gente espera, correto? Ou seja, o cristão, nós como cristãos, partimos de alguns pressupostos, né? Nós partimos do seguinte pressuposto, né? Deus existe, a Bíblia é perfeita, existe o inimigo, existe isso, existe aquilo, etc. e tal. Então, nós como cristãos, partimos de um pressuposto, eu me arrisco a colocar aqui, que chamaria esse pressuposto de que eu creio, é minha fé, de que isso acontece, de que isso é verdadeiro, né? Mas, por outro lado, também, a gente sabe que tem pessoas que partem de outros pressupostos, né, que eles creem. Como é que a gente lida com essa questão, Edu? Tá? Por quê? Só completar a linha de raciocínio da pergunta. Para não soar, porque senão pode soar, eu já vi pessoas que creem numa determinada fé, né, e que não abrem questão, não abrem diálogo e uma postura até mesmo prepotente, arrogante. Não é isso, o resto que se exploda, é isso que é o certo, etc. Como é que a gente lida com isso, Edu? Edson, assim, vamos lá. O ponto aqui não é nem a defesa da fé cristã, é a defesa de um ponto de partida, de um ponto central onde existe uma moral, uma verdade, certo? Beleza. Essa é a verdade. E é o que eu chamo de verdades e gostos, certo? Verdades e gostos, que são conceitos diferentes. Por exemplo, eu gosto de sorvete de morango, você pode gostar de sorvete de chocolate e a gente vive bem, certo? Eu torço para um time, você torce para o outro e a gente vive bem. Acabei de ficar sabendo disso, mas tudo bem. São gostos, isso é gosto. A hora que você começa a misturar verdade com gosto, é que confunde a cabeça dos nossos jovens. E aí eu não estou nem falando, Edson, de uma religião tá certa, outra tá errada, a minha tá certa, a sua tá errada. Não é isso. Tá? Eu estou falando que quando você confunde esses dois conceitos, eu vou dar um exemplo para você daqui a pouquinho, a cabeça do jovem ela entra em parafuso. Por exemplo, o que é verdade? Tá? Se a gente for procurar no dicionário, a verdade ela parte de um princípio de comparação. Por exemplo, se a camiseta do Felipe é preta, certo? É preta. Sim. Tá? Se eu falar, na minha verdade pessoal, a camiseta dele é vermelha, o que você vai falar? Tá errado. Tá louco, meu? Tá louco.
certo? Por quê? Então a verdade, ela parte desse princípio de comparação, da minha percepção com uma realidade, certo? A realidade, camiseta do Felipe é preta. A minha percepção pode estar alinhada ou não com isso. Ou distorcida, certo? né? Uhum. Exatamente. Quando eu quebro essa realidade, que é o que a gente chama da verdade, que ela é flexível, a verdade pessoal, eu bagunço a cabeça do meu jovem. Tá? Porque, como eu falei, tudo se justifica. E aí eu não estou nem entrando em religião e nem em filosofia. Em qualquer área. Certo? Qualquer área. Qualquer área. Certo? Tudo bem, a gente tem o nosso caminhar cristão, mas eu não estou entrando nesse ponto agora. Pode acontecer isso acontece certamente em finanças, né? O que você pensa, eu penso diferente. O que eu acho que é uma coisa, eu acho que, né? Em todas as áreas, né? No relacionamento pessoal, né? Certo? Eu acho que é certo tal coisa. Existe um padrão de relacionamento que a gente, né, tem que ter um padrão de respeito, um padrão, né? Com certeza. Certo? Precisa ter. Então eu não posso quebrar esse ponto de comparação, essa realidade. E é isso que a teoria da verdade flexível, não absoluta, ela prega. Você é livre para fazer o que você quiser. A gente sabe que numa sociedade isso não é verdade. Uhum. Não é verdade. Né? Quer dizer, vamos lá. Se existem verdades flexíveis, ou chamadas relativas, é porque elas derivam de uma que é a principal. A principal, ou a realidade. A realidade, a imutável, aquela que, né? O princípio. Eu achei até legal que eu estava vendo aqui quando eu estava vendo pela primeira vez o PDF que você mandou, você citou a questão de uma coisa que é inquestionável, por exemplo, a lei da gravidade, né? Você citou isso aí. Ninguém questiona isso, é ponto final, existe ponto final, né? Não adianta você querer pular de um prédio achando que você não vai cair só porque você acha que não vai cair. Você vai cair, porque existe uma lei que é imutável, né? Uma verdade que é inquestionável, né? Tá? E aí, Edu, posso mudar a pergunta? Você quer? Não. Aí você colocou também uma questão interessante, você quer assim, o que você quis dizer na sua apresentação, que você colocou assim, uma seguinte frase: não é por acaso, tudo é pensado e arquitetado. Né? Em que aspecto que você quis dizer isso, assim, no sentido de que tem a ver com aquilo que a gente está conversando hoje aqui? Você colocou assim, né? Não é por acaso, tudo é pensado e arquitetado. Tá. O que acontece, Edson? Bom, de novo, agora vou entrar no lado cristão, certo? Sabemos que nós estamos numa guerra, certo? Existe uma batalha, certo? Né? Do cristão com o inimigo. Sim. E o que acontece? A partir do momento que isso aí vem essa ideia de quebrar a verdade absoluta, ela vem sendo plantada há muito tempo, tá? Se você pegar por exemplo, a teoria do Manifesto Comunista, ele está escrito lá, está escrito explicitamente que eles estão ali para quebrar com esse padrão de verdade absoluta. Por quê? Porque tudo se justifica, certo? Então é algo que a sociedade vem construindo de uma forma arquitetada como um plano do inimigo. Aí eu entrei no lado da família, do cristianismo, certo? Tá? Porque ele está explícito lá no Manifesto Comunista de Marx que eles têm o propósito de quebrar com os padrões, quebrar com a verdade. Então, ele é um plano. Ele é um plano para destruir a família, ele é um plano para destruir a nossa sociedade, para separar os pais dos filhos. Tá? Porque a partir do momento que uma família não tem um eixo central, um eixo de valores, não estou nem falando da religião, um eixo de valores central, o filho pode para um lado, o pai pode para o outro e a gente quebra a família. Então ele é algo arquitetado. Tá? Isso é a minha opinião. Tá? Correto, concordo. Opinião. Tá. O planejado significa então que é uma coisa sutil, sorrateira, que vem sendo plantado nos nossos jovens. Não entendi? Que vem sendo plantado nos nossos jovens. Sutil e sorrateira. Tá? Porque, pensa o seguinte, Edson.
é como se tivesse uma camadinha de chocolate por cima, né? Porque ele vem com uma bandeira de liberdade. Não, você é livre, você pode pensar, você tem os seus direitos, sabe? Você pode ter a sua verdade. Eles plantam no nosso jovem com essa bandeira de liberdade, né? E o que acontece? A partir do momento que cada um tem a sua verdade, a sociedade se desfaz. Porque cada um pode fazer o que quiser. Tudo se justifica. Acho que é aquele lance de liberdade e libertinagem, sabe? É bem isso mesmo, Tudo, você né? pode tudo, mas nem tudo você pode, né? É bem isso, né? Uhum. Tá. E o Felipe até tinha elaborado uma pergunta que eu acho que é interessante, Felipe, aquela que você... Qual aqui? Essa aqui, eu acho que você que elaborou, eu achei interessante, encaixei aqui. Ah, tá. É. É, Começar a focar um pouquinho. o que eu acho que é interessante para a gente Porque o Edu poder. já puxou o gancho, eu Então, acho que essa pergunta é pertinente. isso. Seria como que essas verdades elas impactam a nossa sociedade nos dias de hoje? Aliás, também você pode até trazer para jovem, adolescente, como é que impacta de modo geral a sociedade hoje? Eu sei que pode parecer chover no molhado essa pergunta, Edu, mas eu queria ouvir da sua experiência como educador. Você que morou vários anos fora do Brasil, conhece outra cultura, outras culturas. Como é que você, puxando essa pergunta que o Felipe viu agora, leu agora, como é que você tem percebido esse perigo, essa influência, independentemente de onde você está? O que você já percebeu, capta da sua experiência em relação a isso? Se você puder dar alguns exemplos do que você presenciou, do que você viu ou tem visto. Edson, vamos lá. Assim, eu morei basicamente no Brasil e no Canadá. São duas sociedades bem distintas, tá? A sociedade lá do Quebec, onde eu morei, ele é uma sociedade, eles são, vamos dizer assim, posso até usar uma palavra um pouquinho forte, eles são distantes de Deus, certo? Eles têm um cisma, eles têm uma quebra com a igreja ali. Tanto que algumas palavras sacras, elas são palavrão para eles. Literalmente palavrão, que se a criança falar, leva um tapa na boca. Certo? São considerados xingamento. Por exemplo, tabernáculo em francês, se a criança falar, leva. Sabe? Então é nesse nível, né? Então, assim, é uma sociedade onde se quebrou com esse conceito. Tá? De novo, não estou falando da religião em si, mas se quebrou com o conceito de ter um direcionador, tá? E daí o que acontece? Os jovens, eles são um pouco mais perdidos, eles estão mais propensos a usar droga, porque na minha percepção, fumar maconha, usar droga é a minha verdade pessoal, eu posso, certo? Eles estão propensos a um sexo muito, muito jovem, tá? Chega a ser normal, né? A criança, o adolescente começar a sexualidade muito jovem. Que são coisas que a gente sabe, até o corpo pode estar preparado, mas socialmente a pessoa não está preparada, né? Para toda essa responsabilidade que pode vir por ali. E daí eles começam a jogar essas ideias sutis dentro da vida do jovem, certo? Por exemplo, se você acredita em algo, então tá bom. Não interessa o que você acredita, que é o que eu vivi. Para dar um exemplo, é o pluralismo, certo? Quando eu estava na faculdade, eu acreditava nisso. Não, todas as religiões levam a Deus. Você acredita em algo, tá bom. Não é bem assim. A gente precisa ter um conjunto de valores. Não adianta eu acreditar em algo e não seguir um padrão de sociedade, um padrão de comportamento, entendeu? Certo? Tem uma certa libertinagem, para usar a palavra que o Felipe falou. Então é isso, como eu vejo, um exemplo disso, do que foi plantado, sou eu mesmo, né? Eu cresci em boa parte, assim, nos meus 20 e tantos anos, eu acreditava piamente no pluralismo, né? Que, tá bom, leva a tua vida, faz o que você quer, tá tudo em ordem, você é livre, sabe? A gente é livre, mas dentro de certos limites da sociedade, né? Tipo, eu não sou livre, por exemplo, eu não posso sair matando alguém. Isso não é certo, entendeu? Eu não posso sair maltratando as pessoas,
Então, é nesse sentido que quando os jovens eles estão sendo invadidos por isso, tá? Um bom exemplo, a gente vê várias coisas aqui, por exemplo, uma ideia muito clara que vem lá do iluminismo é que a ciência vem para sobrepor a fé. E isso é plantado nos nossos jovens, certo? Isso é plantado nos nossos jovens. Pode falar. Você está falando de pluralismo, mas me surgiu uma dúvida aqui que eu não sei se... Bom, vou fazer aqui. Quando você fala assim, bom, vou fazendo aqui e tal, né? Você estava comentando aí. Mas no seu íntimo, você sabia que já estava salvo? Assim, no sentido assim, vou fazendo aqui, depois eu vou pro céu. Ou assim, você pensava assim, tá, vou fazendo aqui. Mas, cara, putz, daqui a algum tempo eu vou ter que fazer alguma coisa e... Sabe assim, vou ter que seguir. Você tinha esse conflito ou não? Tava na boa? Claro que tinha. Claro que tinha. É a segunda opção, claramente. Eu sempre tinha um negocinho ali, falei, mas será que está certo mesmo? Será que isso que você está pensando está correto mesmo? Né? No íntimo, olha, eu vou admitir uma coisa aqui, tá? Eu acho que eu já sabia que eu era cristão faz muito tempo e eu tinha uma certa relutância em falar, olha, eu estava errado. Né? Tipo, essa é um certo orgulho, assim. Então, é a segunda opção aí, Felipe, claramente para mim. Né? No íntimo, eu já sabia que tinha alguma coisa ali, tá? O Edu, o fato de você, puxando esse gancho, puxando também com o que o Felipe falou, mas e lembrando o que você relatou da questão do pluralismo, quando você ouviu uma pregação, uma palestra e tal, foi quando foi um divisor de águas na sua vida. Para você, então, foi uma coisa libertadora, tipo assim, entender, caramba, a fé é algo racional. Foi demais. Dá para entender. Para você foi libertador, então, né? Porque você é um cara da área de exatas, né? Como é que foi qual foi o sentimento? Foi libertador? Foi assim? O que você sentiu na hora que descortinou as coisas para você? Edson, eu lembro o dia hoje. Eu lembro assim, o momento. Porque o sentimento foi exatamente esse. Assim, sabe quando você. Na verdade, foi um vídeo online que eu assisti, e o cara ele tava falando desse lance das verdades, né? E bateu no meu lógico ali, no raciocínio lógico, eu falei, uau, eu tô errado a minha vida toda. Né? Por quê? Deixa eu explicar. Agora eu vou entrar no lado da lógica, certo? Tá? Na lógica matemática. Existe uma lei da lógica que fala assim, que duas afirmações contraditórias não podem ser verdade ao mesmo tempo. Você colocou isso no teu PDF aqui. Né? Citou Aristóteles, é isso, né? Isso. Né? A gente fez um dever de casa, você viu, né? Vimos. Lembro direitinho, é isso aí. Por exemplo, vamos pegar vamos voltar na camiseta do Felipe aí. Tá? Duas afirmações contraditórias. A camiseta dele é preta e é branca. Não dá. Certo? A camiseta dele só tem uma cor. Ou é preta ou é branca. Duas afirmações contraditórias não podem ser verdade ao mesmo tempo. Tá? Então, agora eu vou lá para o filme. Né? Deus não está morto. Né? Deus existe, Deus não existe. São duas afirmações contraditórias. Certo? São contraditórias. Elas não podem ser verdade ao mesmo tempo. A gente ainda não está falando qual que é verdade. Mas eu já parti do princípio que, pela lógica, as duas não podem coexistir. Certo? Okay. Deus não pode existir e não existir. Certo? Nesse sentido. Então, duas afirmações contraditórias não podem ser verdades ao mesmo tempo. E aí que bateu o meu raciocínio lógico. Falei, pô, mas fere a lógica, e a lógica para um matemático, desculpa, tá? Nossa. Ela é forte, né? Defende com unhas e dentes, né? Defende com unhas e dentes. Fala, se fere a lógica, não pode. E foi aí que eu falei, cara, sabe, é um sentimento de alívio, Edson. Sabe, porque eu vivia naquela pressão, naquela dúvida. Não pode ser. Logicamente, não encaixa. Logicamente, não encaixa. E foi aí que eu comecei a estudar apologética, tá? Certo?
eu não sei se eu estou passando aqui da pergunta, Não, pode mas falar. a apologética ela tá calcada num versículo que é de 1 Pedro 3,15. Né? Ele fala assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Sim. Ou seja, explique para a pessoa. Argumente. Uhum. Argumente. Mas assim, com educação, né? E ele fala, Claro. ele continua no versículo, né? Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Uhum. Tá? Então, assim, argumente. E foi aí que caiu a ficha. Caiu a ficha, coisa de velho, né? Nossa. Mas eu falo direto também. Fazer o quê? Nós somos. Esse jovem nem sabe, né? Nem sabe o que é Se eu ficha. pensava assim. Você. Ok, parênteses, momento cultural PGCast. Você sabe o que é ditado? Caiu a ficha? Não. Não sabe? Você sabe Não, eu sei o que significa. Você sabe o né? que é o orelhão? Sei, Que tinha em Londrina. sim, Telefone público. sim. Telefone Já usei. Já usou? Mas você usou na época do cartão já? Já na época do cartão e na fichinha. Ah, da fichinha. Então é isso aí. Fazia o barulhinho, a ligação só completava quando caía a ficha, né? Nossa, ok, voltamos agora para uma coisa relevante. Nossa, eu tô velho também, né? Ok, e aí, Edu? Não, é isso, né? Foi aí que caiu a ficha, né? Uhum. Se eu penso assim, tem mais gente que pensa assim, né? E daí eu comecei a estudar a apologética e eu vi que já existia filmes feitos nisso e, sabe? E é um tema assim que, poxa, tem muita gente, né? Que pensa desse jeito, né? E principalmente, Edson, pode falar. a galerinha da universidade. Pois é. Por quê? A galerinha da universidade, eles são bombardeados por aquela coisa. Não, razão, fé, ciência, se fé e ciência são coisas distintas. Não são. Né? As duas coexistem, não pode ser separado, como prega o iluminismo, que a razão veio para sobrepor a fé. Né? Na verdade, o que acontece? A ciência ela vem para explicar um pouco tudo que Deus criou. É a minha visão. Né? Tem coisa que a gente não sabe ainda, mas tem coisa que a gente está pesquisando, está descobrindo. Tipo, 50 anos atrás ninguém sabia de DNA. Hoje a gente sabe. Hoje a gente tem um super telescópio, né? Que antigamente, até um tempo atrás, só falava do Hubble. Né? E agora tem esse novo, né? Certo? Então, é verdade, tem coisas que mudam e evoluem, lógico, né? E a gente sempre está aprendendo. Inclusive, esses dias eu estava vendo que um crime agora que aconteceu há 30 anos foi resolvido hoje, recentemente, por causa da questão do DNA, que na época não tinha, 30 ou 40 anos atrás. Né? Sim. Já que você falou nisso, Edson, tem um livro, em inglês é Cold Crazy Christianity. O que é? Ele é um investigador que ele trabalha com esse tipo de casos, que chama casos cold case, casos que já estão fechados. Uhum. E ele aplicou todas essas técnicas de investigação no cristianismo. Uau, que legal! É muito bom. Você fala, hoje a gente tem tecnologia para isso. Então ele aplicou todas essas técnicas de investigação de casos. Eu não sei em português. Casos cold case, né? Casos fechados, encerrados. Arquivados, né? Arquivados, isso. Uhum. Para resolver no cristianismo. É muito legal esse livro. O livro tem português, será? Você não sabe se tem. Não sei, Edson, não sei. Cara, depois você manda o livro em inglês. Autor, manda pra gente pelo WhatsApp. Quero dar uma eu não tenho aqui o nome do autor. Não, tudo bem. Mando para vocês. Tá. Você colocou. Você quer perguntar alguma coisa? Não, pode ir. Você colocou sobre essa questão que se citou Pedro, primeiro Pedro, né? Onde Sim. ele nos alerta que nós temos que estar para poder conhecedores para poder debater, dialogar e sendo bondosos com as pessoas e tal. A gente sabe que em muitas áreas, inclusive política recentemente, toda essa questão, mas, enfim, em todas as áreas, e quando se baseia na questão das diferenças de ponto de vista, muitas vezes o debate saudável cai por terra, porque as pessoas, talvez por insegurança, por orgulho, etc. e tal, têm dificuldade em debater, em trocar ideias com pessoas que pensam radicalmente diferente do que a gente pensa, né? Sim. E eu não me lembrava desse texto que você falou aí de Pedro, né? Ele falando nesse aspecto, já falando sobre isso, da questão de ser generoso, né, e tal.
como é que você vê a importância, ou o que que você poderia dar de, sei lá, um comentário seu, de como, porque hoje em dia eu já tive dificuldade, Edu, em Uhum, conversar com pessoas que pensam diferente de mim. E não é apenas em termos de religião, não, tá? uhum, Em vários sim, aspectos, né? uhum, Volta e meia, no próprio trabalho entre eu e o Felipe, a gente trabalha junto, né? A gente tem diferenças e às vezes, assim, fica complicado, fica difícil para mim, né? Para ele sim. também, né? A gente meio que, como é que você, A gente entra em inclusive, atrito e aí fica assim. ok, morreu o assunto, Aí acabou, não fala mais. né? Acabou o assunto, parou, né? Então, como lidar com Mas essa isso questão? não é entre genro e sogra, é entre funcionário e meu chefe. Graças a Deus, né? E aí o que acontece? Como é que você vê essa questão da importância, Edu? Ou o que você pode recomendar? Você que vive e conhece esse mundo meio universitário. Eu lembro que, eu fiz universidade há muitos anos, fui na década de 80, lá em Londrina, onde eu morava. E o papo era o seguinte, você entrou na universidade onde pode tudo, fala-se de tudo, é a liberdade total, esquece, agora você vai virar homem, agora você vai virar adulto, né? Agora você vai entender o que é o mundo, já desde a década de 80, certamente antes da minha época também, né? Então, como lidar com como lidar, como conversar, o que que você recomenda, como seguir o que Pedro recomendou? O que que você acha que é importante para poder ter um debate saudável, uma conversa saudável, sobre essa questão de o que é absoluto, o que é flexível, o que é adaptável? Fala aí, como é que você vê isso? Edson, vamos lá. Primeira coisa, certo? Você, por exemplo, você tem uma opinião, certo? De novo, eu não estou entrando na religião. Você tem uma opinião, certo? Você tem que estar aberto a escutar o outro, certo? Então, qual que é vamos dizer assim, a tática, né? Uhum. Quando eu vou começar, por exemplo, eu tenho uma opinião, eu sou cristão, eu tenho um posicionamento, né? Na verdade, esse versículo que você falou, ele começa assim: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. É meu posicionamento, cristão. Como é que eu converso, por exemplo, com um ateu? Eu escuto, eu deixo ele falar, certo? Eu deixo ele falar, deixa a pessoa falar. Por quê? Porque a hora que você deixa a pessoa falar, você ganha o direito de expor a sua ideia. É Verdade. diferente daquela coisa. Aí eu tô falando, daí o cara tá falando, eu interrompo, corto ele e quero entrar na conversa de qualquer jeito. Quero jogar a minha ideia de qualquer jeito em cima dele. O que vai acontecer? Vai gerar um conflito. E isso aí não está de acordo com a continuação desse versículo, que é o 16, né? Que façam isso com mansidão e respeito. Certo? Então, eu deixo falar. Já parte para a agressividade pessoal, né? Não pode, não pode. Nós não podemos entrar numa disputa. Uhum. Certo? Não é uma disputa para ver quem está certo. Não, eu vou apresentar ideias. E daí o que acontece? A hora que a pessoa fala, deixei ela falar, eu ganho o direito de ser ouvido. Certo? Porque daí, se eu não ganhar o direito de ser ouvido, existe um problema de comunicação ali, daí a coisa se encerra. Né? Uhum. E o que eu faço? Eu pego frases dela, eu pego a ideia dela e desenvolvo o meu raciocínio em cima do dela. Bacana. Certo? Trabalho em cima disso. Tá? E daí eu vou expor a minha ideia. Se for um ateu, eu vou falar do conceito de Deus, o que que é, né? Não, eu acho que Big Bang. Tá bom, eu vou pegar, tá bom, vou aceitar o Big Bang, mas e antes? Né? Porque Uhum. nada explode do nada. Nada aparece do nada, muito menos o universo. Então tem que alguém tem que ter existido que causou essa explosão. Certo? Alguém que não pertence a esse tempo e espaço. É isso que a gente Uhum. chama de Deus, certo? Uhum. Então, por exemplo, eu pego isso daqui e eu trabalho em cima disso. Sempre evitando choque, certo? Sempre evitando choque. Por quê? Porque você não. Você ganha o respeito da pessoa, tá? Tá? Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem, não em vários aspectos, quando a gente Uhum, conversa com pessoas que não pensam como a gente pensa, ou não tem o mesmo ponto de vista que a gente tem em uhum. diversos aspectos, isso já começa na família, né, Edu? Dentro da Sim, própria família, né? sim. Eu já adotei,
eu já adotei algumas posturas erradas, por exemplo. Ou eu queria fazer as coisas convencer na marra, ou eu simplesmente deixava de lado e falava assim, não tem jeito mesmo. E Legal. aí dava um gelo e ignorava. Quer dizer, as duas formas totalmente polarizadas e completamente erradas, né? Então, é um exercício essa questão de conversar com pessoas que pensam diferente da gente de uma forma saudável, né? Sim. O Edu, eu acho que a gente pode entrar nessa parte já nessa reta final aqui, Felipe, né? Você cita a questão de 3 eixos da apologética. Sim. Tá? E aí eu vou pedir para a gente poder já meio que caminhar para uma reta final aqui. Você citou que os três eixos da apologética, né? O primeiro é Deus existe, segundo, Jesus é o Salvador, terceiro, filosofias do dia a dia, né? E aí você citou uma série de coisas. Traduz isso para a gente, esses 3 eixos, fazendo um favor, relacionando com o tempo que nós vivemos hoje, tá? Como sociedade como um todo. Os 3 eixos. Deus existe, Jesus é o Salvador, filosofias do dia a dia. Tá, vamos lá. São 2 eixos um pouco mais teóricos e um eixo mais prático, vamos dizer assim, mais aplicado. Tá? Então, o primeiro eixo é a discussão se Deus existe ou não. Certo? Isso aí está muito claro, Edson, no filme Deus Não Está Morto. Vocês chegaram a assistir esse filme? Rapaz, eu acho que eu não assisti. Eu assisti o 1 e o 2, se eu não me engano. Eu acho que eu não assisti. Basicamente, o que acontece? Está nas plataformas, né? Deve estar. Está na Netflix. Tá. Basicamente, o que acontece? Tem um aluno, ele vai para a primeira aula de filosofia, e na primeira aula, no primeiro momento, o professor pede para ele escrever assim, assinar, tipo, Deus está morto. Né? E ele se posiciona, Deus não está morto. E gera uma discussão, e basicamente ele faz apresentar, o professor abre um espaço para ele, para gerar esse debate, e ele apresenta toda a linha de apologética vamos dizer assim, justificar e provar pela razão que Deus existe. Certo? Então essa daqui é o primeiro eixo. É um eixo que a gente parte do princípio da criação, né? E por que Deus existe? Qual que é o encadeamento lógico que a gente vai chegar na conclusão de que Deus existe? E aí tem o argumento da moral, que é um pouco que a gente trabalhou aqui, tem o argumento da criação, sabe? Tem vários argumentos que a gente trabalha isso. Então esse é o primeiro eixo. Né? De novo, esse eixo, ele aparentemente, ele entra um pouco em conflito com a ciência. Tá? Qual que é o meu posicionamento? Edson, vamos lá. Tá? Eu falei para vocês que eu sou matemático, certo? Eu esqueci de colocar uma formação aí. Tá? Eu sou teólogo também. Eu sou bacharel em teologia, certo? Eu esqueci. Fez uma universidade lá em Londrina, tá? Universidade Sul-Americana. Eu sou bacharel em teologia. Então, assim, matemática ela é a mãe de todas as ciências, e teologia. Se ciência e religião não pudessem se cruzar, eu sou uma aberração da natureza. Não posso existir, certo? O que eu acredito? Eu acredito que Deus criou a ciência, certo? Então, a ciência não pode estar contraditória aos planos de Deus, porque a gente acredita que Deus tudo criou. Então, esse é o primeiro eixo da apologética que a gente trabalha, é que Deus existe, certo? Então, a gente trabalha a ideia um pouco de criacionismo, tá? E quando eu falo de criacionismo, a gente tem 4 teorias criacionistas, certo? Então tem da Terra curta, da Terra longa, o criacionismo evolutivo e o design inteligente, certo? São todos criacionistas. Mas não precisa explicar, não. Vamos deixar para as próximas aí. Isso é até para outro podcast, que ele é longo. Né? O segundo, ele é o fato de que Jesus veio. Porque tem muita gente que fala, não, Jesus é um personagem que é mito, né? Não veio, tal, não existiu. Não, Jesus foi um personagem histórico. Né? Existem documentos ainda não cristãos, que falam da existência de Jesus, que ele veio, que ele morreu, né? Que ele veio, viveu aqui, foi crucificado,
foi sepultado e existem documentos falando que mais de 500 pessoas viram ele ao mesmo tempo, depois da crucificação. Então, quer dizer, que ele ressuscitou. Então, existe um documento de que Jesus veio e viveu aqui, né, que comprova um pouco toda a história. Esse daí é o segundo eixo da apologética. A gente trata de Jesus. Ou seja, é inegável. Inegável. É documentado historicamente. Na verdade, ele é mais documentado que qualquer outra coisa no mundo, Edson. E, tipo, de novo, é outro tema para outro podcast falar dessa história da Bíblia e da prova histórica de Jesus. Esse é o segundo eixo. Porque muitas coisas foram encontradas em diversos pontos da região, diferentes pontos, né? Quer dizer, não tem como negar que realmente ocorreu, né? E aí, não tem. Beleza. Esse é o segundo eixo que a gente trata na apologética. E o terceiro eixo, ele é um eixo mais prático, né? Por exemplo, a gente fala o que a gente chama dos ismos, né? Da onde que nasceu? Marxismo, feminismo, iluminismo, naturalismo, ceticismo, pós-modernismo, e assim vai, tá? O que essas filosofias ela tem? Então, a gente trabalha com o aluno a filosofia, o conceito da filosofia, e como que a gente discute isso de uma maneira íntegra, vamos dizer assim, certo? Porque vamos ser bem sinceros, né? Tipo o iluminismo, vamos pegar o iluminismo. O iluminismo nasceu lá e falou: a razão vem para sobrepor a fé, certo? Tudo nessa vida, Edson, tudo tem uma razão de acontecer, certo? O que acontecia? Naquela época, a igreja ela tinha um poder muito grande, ela dominava as pessoas de uma forma uma pressão muito grande, para dizer o mínimo. Mão pesada, né? Uma mão pesada. Daí o que acontece? Daí vem alguém e fala: eu não aceito isso, a sociedade não aceita esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. Daí vem uma teoria, que nasceu o iluminismo dali, certo? E daí vai para um outro extremo, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que sempre buscar encontrar coisas que são boas. Por exemplo, o iluminismo em si ele não é ruim. Desenvolveu muito a ciência, desenvolveu muita coisa. A gente sabe muito mais do mundo natural hoje por conta disso. Né? Então, não quer dizer que uma coisa seja 100% ruim ou 100% boa. E é isso que a gente tem que vender para os nossos jovens. Que existem ideias, sim, que são legais, mas a gente não pode ser extremista. Não pode nem ter a mão pesada, né, de uma repressão religiosa e nem, né, uma ideia de falar: não, Deus não existe, é só ciência, é só o mundo natural. A gente sabe que não é. Né? A gente vive... como eu falei para vocês, a minha conversão ela partiu de um momento de experiência com o Espírito Santo, né? Assim, eu fui inundado, né, por aquela graça. Eu senti, assim, porque apesar de todo o meu lado racional, olha, cada vez que eu lembro disso eu me arrepio, né? Foi uma coisa que eu senti a presença de Deus ali naquele quarto, naquele momento, realmente, e mudou, né? Então, é uma coisa que para mim existe muito bem, entendeu? E daí a gente trabalha isso. Então são os três eixos: tratar de Deus, né, que está muito ligado com o filme Deus Não Está Morto, né? Jesus é Salvador, tá ligado Deus Não Está Morto 2, tá? Ou Em Defesa de Cristo também. E daí as filosofias do dia a dia, né, que ele trata dessas conversas. Tá? Certo. Depois eu vou passar alguns livros aqui. Tem alguns livros que você começa a tratar dessas coisas com as crianças. É muito interessante como é que você planta isso na criança. Tá? Conversas que você pode ter com as crianças para desenvolver isso daí. Essa argumentação, toda essa ideia de apologética. Manda para a gente, porque daí quando for lançar, inclusive, colocar o PGCast no ar, dá para a gente citar esse relato aí, né? Mas esse PowerPoint que você tem, essa apresentação, ela é uma pregação ou ela é uma palestra que você tem sobre isso? É uma preleção. Na verdade, o que acontece? A nossa igreja, ela é uma igreja com bastante jovens, né? E a gente está começando um projeto de conversar com esses jovens sobre esses assuntos. Daí o pastor me pediu para falar um pouquinho sobre isso, né? Então ele é uma preleção, vamos dizer assim. Legal. Edu, Edu, assim, cara, o tempo voa.
Tempo voa. Só que o tempo voa, rapaz. Eu quero caminhar para uma parte final aqui, só para ver, vou ler o que você colocou aqui num dos slides aqui. Você colocou sobre, a gente falou anteriormente, mas eu quero só reforçar a questão das ideias sutis, como realmente isso acontece e está muito presente hoje no nosso dia a dia, né? Você colocou alguns exemplos de ideias sutis, né? A única verdade é que não existe verdade. Isso é uma ideia sutil pra caramba. Você está errado em dizer que eu estou errado. Não existe uma moral universal, isso depende da cultura. Se você acredita em algo, então tá bom, né? Fica do teu jeitinho, cada um no seu quadrado e ponto final, né? O cristianismo precisa ser repensado e a Bíblia reescrita. A razão veio para sobrepor a fé. Né? E aí questão de vários roubos linguísticos, né? Você citou como exemplo a palavra tolerância, enfim, ou seja, existem N ideias sutis que têm permeado em todas as áreas, e é claro, a gente foca bastante sempre no adolescente, no jovem, no estudante, no universitário, né? No jovem adulto, mas isso já vem muitas vezes, já está dentro das casas, já está na forma como se educa os filhos, né? Como se mostram os exemplos no dia a dia, no cotidiano, né? Então, Edu, pensando em tudo isso, nas questões de ideias sutis, em tudo aquilo que a gente pôde conversar e tentar explorar hoje aqui nesse PGCast, sobre apologética, sobre essa questão das verdades, verdade imutável com aquela verdade que é relativa, etc. O que você poderia falar como suas últimas palavras aqui no PGCast, né? E focado especialmente para os estudantes, Edu. Você que lida no meio universitário, você que lida também na igreja local onde você congrega com esse público jovem, adolescente, estudante em geral. O que você gostaria de falar suas palavras no final desse PGCast para essa galera aí? Edson, na verdade é bem simples e bem rápido, tá? Tipo, quando for implantar alguma coisa para vocês, pensa. Não só repita. Por exemplo, a verdade é que não existe verdade. Peraí. Faz sentido isso? Pensa. O jovem, ele não pode simplesmente engolir aquilo. Ele tem que refletir sobre aquilo. Faz sentido isso? Olha a frase. A única verdade é que não existe verdade. Essa frase, ela nega ela mesma. Certo? Então, não tem como isso, a gente aceitar isso. Mas é uma coisa que eles jogam. Né? Ele vende isso para o jovem. Então, assim, qual que é o meu trabalho com os jovens? É realmente ensiná-los a pensar. Porque o pensar e colocar em xeque a coisa, mas isso faz sentido? Isso que eles estão me falando faz sentido? Né? Uma análise crítica seria isso, um senso. Análise crítica. Isso. Depois. Aspecto, né? Pode falar. Não. É nesse aspecto, então, de senso crítico, né? Pô, não aceita qualquer coisa que vão te falando. Exatamente. Por exemplo, posso dar um outro exemplo? Eu sei que eu não estou apertado aqui. Roubo linguístico. O que é roubo linguístico? Ele pega o sentido de uma palavra e ele muda. Tá? Por exemplo, fala assim, você é um cristão intolerante. Certo? Tá. Daí você pergunta para a pessoa, o que é tolerância para você? Necessariamente, Edson, já aconteceu comigo, tá? Ela vai falar algo do tipo assim, você é intolerante porque você não acredita na mesma coisa que eu. Peraí, essa é a própria definição de tolerância. Eu acredito numa coisa, você acredita na outra e a gente se tolera. A tolerância nasce da contradição. Porque se não houver contradição, ideias contrárias, não precisa ter tolerância. Está todo mundo de acordo. Certo? Verdade. Então, o fato de você ser intolerante, quer dizer que eu não aceito o contrário. Aí é diferente. Mas aí eu me posicionar, falar, eu tenho essa opinião, você tem essa e a gente tolera, é a própria definição de tolerância que nasce da contradição. Tá? Por exemplo, você é corintiano, eu sou São Paulino. Ai, rapaz. Contrários. Vai, Corinthians. Te tolero nesse sentido, entendeu? Certo? Show de bola. Eles vendem isso como uma coisa ruim para o jovem. Então são ideias sutis que são plantadas. É realmente ensinar a pensar
para depois partir para o argumento. Primeiro você tem que entender o que está sendo plantado em você. Então, se for deixar um resumão, é bem isso mesmo. Pense, tenha um senso crítico e não engula nada. Procure. Joia. Converse. Beleza. Tá? Palavras finais? Cara, foi muito rico poder estudar um pouco desse tema. Eu achei muito interessante. Aprendi bastante também. Então, queria agradecer por ter trazido esse tema para a gente, para as pessoas que vão assistir também, que possa dar um nó na cabeça deles, como deu na minha também. Mas que possa trazer clareza realmente sobre aquilo que o Edu conversou com a gente hoje. Foi muito legal, muito gostoso mesmo. É interessante porque, assim, Edu, minhas palavras finais é gratidão a Deus pela sua vida, viu? Por esse tema aqui, porque é uma questão assim, a gente estava falando aqui nos bastidores antes de começar, o PGCast é uma coisa ao mesmo tempo que faz parte do nosso dia a dia, mas que a gente não para muitas vezes para analisar e ponderar a respeito, né? E a gente é bombardeado por conceitos, ideias, etc e tal, e é bem aquilo, a gente muitas vezes, o filtro, no bom sentido, o filtro de senso crítico está muito baixo. Muito baixo. As pessoas vão aceitando aquilo que soa bonito, soa alegre. Nossa, que frase marcante, nossa, né? Que sentença fantástica, bonita, né? E você vai vendo o que é o significado, é uma porcaria, vamos dizer assim, né? É vazio, sem profundidade, né? E aí eu estava localizando, o Felipe falou agora aqui, eu estava localizando a frase que você colocou aqui no seu material que você mandou, né? Você colocou assim, minha missão aqui hoje é dar um nó em vocês. Sim, né? eu começo essa preleção assim. E eu acho a questão é a seguinte, esse é um tema que se me permitem recomendar, assista de novo, porque é algo que, às vezes, a gente não para analisar isso, essa questão, né? Mas está envolvido em todas as áreas da nossa sociedade, em todos os nossos pontos de vista, opinião, né? Especialmente como cristão, naquilo que nós cremos. Então, realmente é muito importante. Eu mesmo vou assistir depois, preciso assistir para poder rever e analisar tudo que a gente conversou aqui, Edu, né? Então, muito obrigado mesmo, viu? Obrigadão mesmo pelo tempo que você dispôs aí, chegou de viagem, já está aqui firme e forte. Obrigado mesmo. Manda um abração para a Ana Tereza, para as suas meninas, viu? Tá certo? A gente está muito grato a Deus. Obrigado de novo, João. Obrigado, Alisson, né? E a gente quer deixar aqui o próximo convite para vocês, né? Marque, a gente sempre está postando aqui a cada 2 semanas, mais ou menos, o espaço entre um PGCast e outro, tá? Espero que você tenha sido relevante para você, tenha sido algo bacana para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo PGCast. Até mais. Tchau, tchau. Falou, Edu. Até obrigado, mais. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Até mais. Obrigado tchau, você. tchau. Até mais.